O Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Reis. Primeira Reis, o capítulo de número 19, o verso de número 18. Livro de Primeira Reis, capítulo de número 19, o verso de número 18. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Primeira Reis, capítulo de número 19, e o verso de número 18. Também deixei ficar em Israel sete o que, igreja? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Entenda bem, na entrada de Samaria, capital de Israel, reino do norte, Acabe havia casado com Jezebel. Jezebel era sacerdotisa do deus Baal, e ela colocou uma imagem na entrada da cidade de Samaria. Todos que entravam ou beijavam ou se ajoelhavam àquela estátua. E o que aconteceu? Foi um momento de muita crise, tá? Muita crise. Por quê? O povo temente ao Senhor, e Deus usa a vida do profeta Elias tremendamente. Ele está passando um momento difícil, ele só acha que só ele ficou, e Deus responde a ele dizendo: olha, existe 7.000 que não dobraram. E eu quero trazer isto para os dias de hoje. 7.000 que não dobraram a Baal. A primeira pergunta, quando olhamos para esse texto: quem são eles nos dias de hoje? Quem são eles? Quem são esses 7.000 que não dobraram diante do sistema? Quem são esses 7.000 que o Eterno pode contar? Quem são? Muitos dobraram os vossos joelhos para a idolatria, a idolatria da concupiscência, que é o desejo da carne. Hoje, por causa da potestade ser diferente, ninguém mais faz uma imagem como fazia. Não. Hoje se dobram o joelho para a concupiscência, o desejo da carne. Muitos. Outros se dobram diante, da idolatria, da soberba, da vida. São os Baal de hoje. Dobram o joelho no altar do prazer. Os crentes de hoje estão dobrando os vossos joelhos por um altar do prazer. Não quer saber se Deus está ou não está, não importa. O importa é o altar do prazer. E beija a túnica da escarlate da religião profana. Muitos de nós hoje estão devanecendo neste caminho. Falta temor. E a pergunta é: ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Ainda tem um povo escolhido da parte de Deus que ainda não dobraram o seu joelho. A segunda pergunta que eu faço: você é um dos 7.000? Não. Vamos ver, será que os aleluia foi tão pouco assim? Não tem essa certeza? A segunda pergunta, olhando para esse texto, eu faço: você é um dos 7.000? Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos num cristianismo fácil, que muitos retrocedem. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, o verso 38 e 39, coloca na tela para mim. Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 38 e 39. Preste bem atenção, igreja. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, eu e você temos que viver pela fé.
Pastor, mas o que vem ser isso, viver pela fé? É crer no impossível. É acreditar no impossível. Acreditar que Deus, Ele é soberano e Ele pode fazer. É nos humilhar diante desse maravilhoso e tremendo Deus, né? Sim. Olha o verso de número 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Somos um dos 7.000 que ainda não dobrou a igreja. É possível ser fiel nesta geração? É possível ser um dos 7.000 nesta geração que não dobra a Baal? Olha o que a Bíblia vai dizer, e os olhos do Senhor está procurando esse tipo de pessoa. Gênesis capítulo de número 6, por favor, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, o verso 8 ao 9. Em toda a geração, Deus tem os seus escolhidos. Em todos os momentos, Deus tem os seus escolhidos. E os olhos deles olham para esse tipo de pessoa. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Verso de número 9. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem, que igreja? Justo. Os olhos de Deus procuram ainda isso, igreja. Homens justos, homens íntegros. Não era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Será que o meu vizinho, o meu colega, o meu companheiro de trabalho pode olhar para mim e ver Jesus na minha vida? Será que a minha performance, o meu cotidiano mostra para essa geração? Preste bem atenção. Como os olhos de Deus sempre procura esse tipo de pessoas. Olha o que Josué vai dizer no capítulo 24, o verso de número 15. Olha, Josué, capítulo 24, verso 15. Tinha acabado de entrar na terra prometida. Josué naquele dia, porém, se você parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele faz uma diferença tremenda. Porém, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você pode dizer nesta noite: eu e minha casa servimos ao Senhor? A escolha é nossa. Por isso que nós acabamos de ler: o justo viverá pela fé. A determinação é nossa, a vontade é nossa. Deus revelou a palavra para nós, tirou-nos do mundo, deu um banho de graça e coloca eu e você para seguir. Ainda em Jó 1:1, aos olhos do Senhor procurando os que não dobraram a Baal. Jó 1:1, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, o capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem, o que, igreja? Reto e temente a Deus, desviava do mal. Igreja, carregamos Bíblia, damos glória a Deus e aleluia, mas o Senhor dos altos céus, olhando para nós, estamos impactando geração? Estamos impactando vida com o nosso proceder? Ou vemos a igreja por vir? Temos buscado ao Senhor com afinco? Temos nos entregado a Ele? Ou só temos carregado a Bíblia e, sou crente? O Espírito de Deus ainda procura homens e mulheres que não dobraram ao sistema, homens e mulheres íntegras, homens e mulheres retos e temente a Deus.
A pergunta desse texto, dos 7.000 que não se dobraram, aqui tem homens e mulheres assim? Amém, igreja? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Porque, pastor, por que o senhor está trazendo uma palavra dessa no culto profético? É mais um estudo bíblico para um culto de terça-feira. Preste bem atenção. Precisamos mudar. Precisamos entender o significado do cristianismo. Nós precisamos buscar mais o Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Porque quando o grande avivamento chegar, Ele conta com você. Ele conta comigo. Ele conta com essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Marcos capítulo 6, o verso 20, coloca para mim, por favor. Marcos, capítulo de número 6, o verso 20. Os olhos do Senhor estão à procura, porque ainda existe 7.000 que não dobraram. Olha, porque Herodes temia a João o Batista, sabendo que era um homem, o que, igreja? Justo. E o que? Santo. E guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boamente o ouvia. Sabe por quê? Herodes, o rei da Judéia, porque ele era um homem justo e santo. Estamos impactando a nossa rua, estamos impactando a nossa família. O meu e o seu proceder, a forma de se relacionar com esse Criador, com esse Deus, nós temos atraído pessoas? Ou estamos tão acostumados com o sistema, estão tão acostumados com esse movimento gospel, que entramos numa corrente automática e não sabe, não tem mais aquele significado o cristianismo. Dobramos nossos joelhos para falar com o Senhor. Faltam as palavras. Não há mais temor. Não há mais lágrima nas orações. Hein, igreja? Ó. João o Batista, sabendo que era um homem que é justo e santo. Ainda caminhando, Lucas capítulo 2, o verso de número 25, para a glória de Deus Pai. Lucas capítulo de número 2, o verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era o quê? Simeão. E este homem era o quê, igreja? Justo e temente a Deus. São essas pessoas que o próprio Deus procura para fazer a diferença na terra. Vou repetir isso de novo. São pessoas dessa natureza que Deus procura para fazer a diferença na terra. Havia em Jerusalém, olha, esse homem já era um homem de idade, viu? Mas ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que é eterno. Que maravilha. Hebreus capítulo de número 11, o verso 4, por gentileza. Hebreus, o capítulo de número 11 e o verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era o quê? Gente, nós estamos falando isso do primeiro homem, da primeira família. Adão, Eva, Caim e Abel. A primeira família. Estamos falando de Abel, era um homem justo,
na sua família. Estamos falando de uma geração depois de 1500 e poucos anos na frente de Noé, tá? Depois estamos falando aí de que em quase 600 anos na frente vem Josué. Há 2000 anos atrás estamos falando de Simeão. Em todo o tempo da história bíblica, Deus procura homens e mulheres justa, íntegro, reto. Ele te chamou lá do mundo, te colocou os seus pés sobre uma rocha. E aí, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Mudou, eu agora tenho que ter a mente de Cristo. Porque, igreja, se nós não corremos para isso, porque o que importa é passar a eternidade com Ele. O que adianta Deus abrir a porta, fazer e acontecer, te prosperar, e a tua vida, o seu relacionamento com Ele? Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo. São tipo de homens e mulheres que não vão pelo que os outros dizem, e sim porque Deus. Ei, esse homem que nós estamos falando, de Abel, não tem Bíblia. Não. Vai apresentar um sacrifício que, se nós olharmos aos olhos humanos, já disse aqui em algum culto, não me recordo, tá? Ei, se nós trouxermos aqui melancia, uva, manga, o fruto da terra, é prazeroso o cheiro, né? Uma mesa de fruta, foi colocar lá no batismo, chama a atenção. Agora você colocar um altar aí e colocar um cordeiro morto, o animal quando morre, a língua, se nós olharmos aos olhos carnais, que altar é mais bonito? O das frutas ou do cordeiro morto? Das frutas. Então, se nós não tivermos a Bíblia para nos orientar, nós queremos achar e fazer coisa que, achando que estava agradando a Deus. Se nós olharmos bem para esse texto, não passou pelo coração de Caim. Só depois que Deus recebeu, mas antes, ele foi fazer o sacrifício. Quis agradar a Deus do seu jeito. Quis agradar a Deus do seu modo. Naquela manhã daquele dia, o coração dele não acordou, hoje eu vou fazer qualquer coisa e não estou nem aí. Não. Garanto para você que esse homem tinha boas intenções. Se ele tivesse má intenção, nem o sacrifício ele fazia. Teve boas intenções. Pela fé. Tudo é pela fé. Caminhe pela fé. Ande pela fé. Sinta Deus pela fé. Ore pela fé. Lê Bíblia pela fé. Igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que é maravilhoso para a glória de Deus Pai. Sabe, eu aprendo mais uma lição. Santidade não implica em fama. Não sabemos quem são os 7.000. Não. Se nós formos analisar a vida desses homens que nós acabamos de citar, tá? Noé, em sua geração, era temente a Deus. Não era cheio de amigos. É interessante isso. Se nós formos analisar esse homem, quando entrou na arca, entrou ele só a sua família. E o texto vai dizer que ele tinha mais irmão e irmã. Se pegarmos João Batista, sou a voz que clamo no deserto, uma voz solitária. Sabe por quê? Trilhar no caminho de ser justo, íntegro e reto não traz fama.
não atrai. Que isso, pastor? É verdade. Não atrai. A santidade não implica com fama. Não sabemos quem são os 7.000. Não tem nome, não tem cargo, não tem função. Tem uma vida de santidade. Não atrai a glória dos homens. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 5, verso 41 vai dizer. Esses homens que são justos, que são íntegros diante de Deus, não atraem a sociedade, não. Eu não recebo glória dos homens. A igreja temos que se tornar um desses 7.000. É anônimo, ninguém conhece. Não estão nas paradas do sucesso. Não traz fama. Não. Você tem uma vida íntegra, justa diante de Deus. Diante de Deus, eu estou dizendo nesta noite, não traz fama. Prepare para ter uma caminhada um pouco só. Que isso, pastor? Não é verdade. E interessante que também atrai perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Por favor, coloca aí. 2 Timóteo capítulo de número 3, o verso de número 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão. O que é, igreja? Se nós olharmos para o Evangelho de hoje, nós encontramos isso, igreja? E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? A igreja do século 21 está sendo perseguida? Não está. Não está. Temos total liberdade. E por essa total liberdade, servimos a Deus de qualquer forma. O apóstolo Pedro escrevendo para esses homens que têm que ter estas qualidades, dos 7.000 que não se dobraram, Pedro dá uma ênfase maravilhosa lá em 1 Pedro capítulo 1, o verso 15 a 17, por favor. 1 Pedro capítulo 1, o verso 15 e 17. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também. Vou repetir de novo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, em toda vossa maneira de viver. E aí, dá para dar glória a Deus, aleluia? Dá? Ou só dá para dar glória a Deus, aleluia, quando Deus está usando na revelação? Quando se fala em santidade, quando se fala em justiça, quando se fala em integridade, que a nossa sociedade está bem longe. Olha ao verso 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou. Ele vem buscar um povo assim. Não, eu vou descer daqui. Ele vem buscar um povo desta forma, igreja. Olha, vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar tudo aí. Ele vem buscar um povo santo, um povo diferente. Não um povo que diz que é crente, não um povo que diz que é cristão, não. A sua maneira de conduzir a sua vida, a sua maneira de relacionar com o próximo, a sua maneira, Ao verso 17, e se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julgai segundo a obra de cada um, andai o que, igreja? Durante o tempo da vossa. A igreja do século 21 está nessa meta? E aí? Precisamos aceitar Jesus e nos converter de novo? Pastor, está difícil. Que palavra dura.
Hã? Será igreja militante do século 21, a igreja que está às véspera de ser arrebatado? Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É bem verdade que hoje as igrejas, a maioria no púlpito, é bênção, é prosperidade, é salmo, leitura de salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. São palavras que adornam o nosso coração, são palavras que traz afago aos nossos corações. Mas quando deparamos com palavras que vai mexer dentro da nossa consciência, será que o meu proceder do século 21, ou na minha casa, ou no meu serviço, aonde que eu estiver, porque eu sirvo um Deus que julga segundo a obra de cada um, e por isso que eu tenho que andar em temor. E digo para você nesta noite, que o temor é uma joia preciosíssima, que a igreja está perdendo. Que a igreja está perdendo do século 21. E eu tenho que dizer para você, que os olhos de Deus procuram pessoas assim. Pastor, então é difícil ser crente. Se você não depender do Espírito Santo. Se toda manhã você não olha para o Espírito Santo, a caminhada, eu não sei o que vai acontecer durante o dia, mas por favor, me ajuda. Se você não adestrar a tua mente para pensar nas coisas do céu, pode trabalhar, pode estudar, pode fazer tudo, mas a mente sua. Eita Deus, Jesus, Deus amado, não dobre os seus joelhos de jeito maneira alguma para o sistema, não dobre os seus joelhos pela consciência de jeito maneira alguma. Sabe por quê? Os que andares em integridade, justiça diante do Eterno, dependendo do Espírito Santo, que estamos na graça, há uma recompensa maravilhosíssima, que a igreja parece que esqueceu dessa recompensa. A igreja do século 21, parece que a grande recompensa é eu ter conseguido um carro zero, é eu ter conseguido uma boa casa, é eu ter conseguido uma boa colocação no serviço. Vou chocar a igreja. Vou. Igreja do século 21. Preste bem atenção que eu vou dizer. A maioria das bênçãos que eu ouço nesta igreja, o mundo aí fora desfruta. Não precisa ser cristão para Deus abrir uma porta de emprego. Não precisa ser cristão para ter uma boa colocação no serviço. Não precisa ser cristão para adquirir um carro, para adquirir uma casa. Porque o mundo tem. O mundo tem. E não tem Deus. E tem. Jesus morreu pelos meus pecados para me livrar da condenação eterna. E é o que menos a igreja se preocupa, com a condenação eterna. Nós se preocupamos com tudo, menos com a condenação eterna. E é um privilégio Deus ter nos escolhido, ter nos chamado. Porque existe uma recompensa que está à nossa espera. Pastor, qual é essa recompensa? A igreja quer saber? Não. Vou repetir de novo. A igreja quer saber qual é a recompensa? Então vamos lá.
Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o verso de número 10, por favor. Livro a qual escreveu João na ilha de Pátimo, o capítulo de número 2, o verso de número 10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Isto sim. Isto é uma promessa para a igreja. Apocalipse capítulo 2, o verso 7. Ainda no capítulo 2, o verso 7. O 7, por favor. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer o que, igreja? Da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Seja sincero com esse comedor de arroz e feijão. Seja sincero. Você que está sentado nesse banco, você almeja por isso? Todo dia isso vem na tua lembrança? Todo dia você anela por isso? Ou a circunstância da vida, as dificuldades, ou as tribulações, sabe, o decorrer da vida, a gente quase não pensa nisso. Porque ele morreu naquela cruz do Calvário por causa disso. Vamos lá. Ainda, Apocalipse capítulo 3, o verso 21, e eu já estou encerrando. Apocalipse capítulo 3, versos: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Eita, ao que vencer. Ao que vencer o quê? O sistema. Ao que vencer o quê, pastor? A concupiscência da carne. O que vencer o quê, pastor? A soberba da vida. O que vencer o quê, pastor? A soberba dos olhos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vou fechar a minha Bíblia e vou fazer uma oração com a igreja. Se você que entrou por essas portas não sabe, pastor, a vida que eu levo, a forma, talvez você é crente há tanto tempo, mas nunca deparou com tal versículo que chame a atenção, como a de Pedro. O versículo de Pedro, coloca aí de novo, 1 Pedro capítulo 3, do verso 15 ao 17, é isso? 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 17. É uma bordoada nos crentes do século 21. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda. Deixa eu até tomar água aqui que engasguei. Em toda. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Ao verso 16, porque porquanto está escrito, sede santo, porque Ele, o Todo-Poderoso, é santo. Se você é filho dele. Verso 17, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, não escolhe, aceita todo mundo, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa vida como peregrino aqui. Então, são versículos que, uau, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que estou servindo Deus da maneira que a Bíblia me orienta? Será que tenho dependido do Espírito Santo? Ou eu sou mais um religioso nesse movimento gospel? E hoje eu quero fazer uma oração. Se pairou dúvida no teu coração, se os teus olhos
fechar nesta noite e teu coração parar de bater, para onde será que eu irei? Será que esse cristianismo que eu levo está atraindo a presença de Deus? Porque parece que hoje a geração acha que está assim com Deus quando está tudo bem. Conta bancária boa, carro, casa. Não. De jeito, maneira alguma. E eu quero fazer esta oração. Estava orando ao Senhor, o Senhor colocou essa palavra em meu coração. Falei, Jesus, é culto profético, não é estudo bíblico. Falar em santidade não atrai ninguém. A igreja não vai dar glória a Deus, não vai dar aleluia. O culto é racional, vai atingir a mente, ninguém vai abrir o coração para glorificar o teu nome. E aí o que acontece? As profecias, revelações, mas o dono da igreja sabe a necessidade. Ele é o dono da igreja, tá? Se você que ouviu essa palavra e atentou, não deixou entrar para um ouvido, para o outro, não se distraiu, se atentou por essa palavra e você quer sair daqui diferente, quer sair daqui, Senhor amado, eu quero ser justo, eu quero ser íntegro, eu quero levar uma vida em santidade, eu quero ter um relacionamento a mais com o Senhor, por favor, seja sincero contigo mesmo, levante, venha à frente e nós estaremos orando por você. Não deixa a vergonha te segurar aí nesta cadeira, não. Se a tua consciência, mesmo essa palavra dura, Jesus, eu não sabia que era isso, eu nem sabia o que era santidade. Que se quer sair desse sistema religioso, quer ter um envolvimento mais com esse Criador, quer ser mais racional o seu culto lá fora com Ele, venha que Ele quer despertar isso dentro de você. Ele quer despertar esse temor que talvez por a quantidade de tempo tenha abafado. Não há mais aquele temor como outrora. Oh Espírito de Deus, venha enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a palavra foi sobre relacionamento com Ele. Hoje a palavra foi para que você caminhe um degrau a mais no mundo espiritual. Não foi nada no campo matéria. Não. Não foi nada no campo matéria. Hoje foi no campo espiritual, aonde nós temos dificuldade de acessar, porque não enxergamos. É tudo pela fé. Saia do teu lugar. Venha receber essa porção. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer despertar o temor que outrora você teve, hoje se tornou relativo. Venha. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas que vieram à frente, coloca a mão no coração. Minha irmã, por favor, olhe para mim. O Espírito Santo de Deus está mudando a tua vida. Deus vai trabalhar tremendamente. O Espírito Santo está dizendo que está visitando o teu lar. Espírito de Deus, o que tem afligido esta alma, eu hoje repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Renova as forças, ajuda ela a caminhar. Ela não tem tido força, Pai poderoso. As circunstâncias da vida, Senhor amado, tem abafado, mas no nome do Senhor, Pai poderoso, sê com a tua filha nesta noite. Ela também é filha de Abraão. Ajude, Senhor amado, plante dentro do coração dela o temor. Eita, lá um andai gerebassonecai, bixou bicaia devécia.
Ajuda a tua filha nesta caminhada, Pai. Espírito Santo, abraça, em nome de Jesus de Nazaré. Lave a alma, Pai poderoso. Ajude ela nesta caminhada, pelo poder que há no teu nome, Jesus, Pai poderoso. Eu a não conheço, mas tu conheces. Oh Espírito de Deus, tome ela em tuas mãos. Eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz: Senhor amado, sê com teu filho. Pai poderoso, sê com a tua filha. Ajude nesta caminhada, Pai poderoso. Toca nela, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Jesus, toca na tua filha, no poder que há no teu nome, Jesus. Jesus, toca na tua filha, no poder que há no teu nome, para a tua glória. Espírito de Deus, toca na tua filha. Senhor amado, visita o lar dela também. Visita o filho dela, Pai poderoso. É no nome de Jesus que nós pedimos essa graça hoje. Senhor amado, plante no coração dela temor. Espírito Santo, Pai eterno, traga paz para aquele lar aonde ela mora, Pai. Deus Todo-Poderoso, todo fardo caia por terra, Pai poderoso, e o seu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom e poderoso. Ajuda a tua filha a caminhar, Pai eterno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A senhora serve Deus aonde? É. Não. Você está quanto tempo parada? Não, assim, sem congregar faz uns 2 anos, mais ou menos. Achou um local para congregar? Mora aqui por perto? Mora? Qual é o teu nome, hein? Adriana, por favor, uma obreira, vem pegar o nome desta mulher. Faz 2 anos que estacionou, mas hoje o Espírito Santo está te dando uma carga nova, viu? Vai ter paz, vai voltar a ter a alegria dos céus de novo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar ali, uma pessoa vai pegar o teu nome. Podeis tomar o vosso assento, igreja. Louvado seja o nome do Senhor.